Desde que eu comecei a trabalhar em navio de cruzeiro, uma coisa não sai da minha cabeça, cara. Eu queria ter descoberto esse caminho aí muito antes. Às vezes eu paro e penso e fico imaginando como teria sido a minha vida se alguém lá atrás, né, tivesse me dito claramente que existia aí um mundo inteiro lá fora, só esperando por gente comum como eu, gente sem diploma de elite, sem título chique, sem currículo brilhante, mas com vontade de trabalhar e aí principalmente com disposição, né, de aprender algo que muda vidas, como o inglês. Eu não comecei cedo, isso é verdade. E não porque faltou oportunidade, mas porque faltou aí visão mesmo. Faltou alguém para me mostrar, ó, que um idioma pode ser uma ponte para literalmente qualquer lugar do mundo. Só que hoje, depois de tudo que eu vivi, eu vou aí, né, acabo percebendo que o inglês não foi só uma habilidade, ele foi a chave que destravou portas que eu nem sabia que existiam. Antes de chegar no navio, eu vivi uma realidade que muita gente no Brasil conhece, mas conhece muito bem. Mandar currículo e nunca receber resposta. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. Eu mandava, ajustava, revisava, tentava melhorar a apresentação, escrevia ali com todo o capricho do mundo, mas era como se fosse jogar aí currículo em um buraco negro. A resposta quase sempre era a mesma, nenhuma. E quando chegava alguma coisa, não era entrevista, não era uma oportunidade, era propaganda oferecendo curso pago. Olha só que absurdo, eu mandava currículo para trabalhar e recebia a oferta para gastar dinheiro. Esse tipo de experiência foi aí me desgastando e me mostrando aí uma verdade dura sobre o mercado de trabalho brasileiro. Muita coisa funciona por indicação. Não funciona como eu fui ensinado, que era estudar, se especializar, enviar o currículo e ser chamado para uma entrevista, onde a empresa aí depois vai querer te conhecer. No Brasil, o processo é muito volátil, esquisito e inseguro. O empresário, em vez de confiar no processo tradicional, ele prefere confiar em alguém indicando. Ele quer garantir que está contratando uma pessoa de boa índole, dedicada, comprometida, porque no fundo, né, ele não confia no próprio sistema de contratação. E mesmo quando você consegue entrar, muitas vezes recebe menos do que merece. A remuneração quase nunca aí vai corresponder à realidade que precisa assumir. Por isso, durante muito tempo eu fiquei com medo de enviar currículos. Era frustrante, desgastante e ainda, acima de tudo, humilhante. Então o que eu fiz? Fui trabalhar no shopping. E como é que eu consegui esse emprego? Adivinha só? Por indicação. De novo, graças ao networking, graças a pessoas que me conheciam e podiam dizer, pode contratar, esse cara aí, ele é de confiança. Mas essa realidade me deixava com uma pergunta martelando lá dentro da minha cabeça. Será que eu conseguiria trabalhar no exterior? Será que eu conseguiria ganhar mais? Será que eu conseguiria viver algo diferente do que o Brasil pode me oferecer? Eu tentava seguir os outros caminhos. O YouTube, por exemplo, ainda está caminhando aqui, ó, devagar, mas está indo. Só que eu queria mais. Eu sentia que tinha que ter mais coisas, né? Tinha que melhorar. Foi aí que um amigo, né, deu uma ideia. Pô, por que você não manda currículo aí para uma empresa de cruzeiros? Ele trabalhava na cozinha de um navio. Depois mandou currículo de novo para outra empresa e foi trabalhar em lojas a bordo. Isso plantou aí uma semente na minha cabeça. Comecei a pesquisar e a assistir vídeos, a procurar histórias de brasileiros que estavam trabalhando em navio e foi aí que eu descobri uma coisa que mudou tudo. Existem brasileiros vivendo uma vida melhor lá fora, trabalhando em cargos simples e ganhando salários que no Brasil são coisas de juiz, desembargador e sem pagar aluguel, sem pagar água, conta de luz, nada. E sabe qual era o fator em comum entre todos esses brasileiros? Eles sabem falar inglês. Enquanto isso, eu tinha uma habilidade que eu sempre tratei como um hobby. Desde criança, eu fui sempre apaixonado por desenhos, animes, jogos de videogame e por gostar tanto desse tipo de conteúdo que na época era só absorvido em inglês, eu aprendi a língua quase sem perceber. Só que eu desperdicei isso por anos. Eu achava que era só uma habilidade legal aí, né, para tirar onda, útil para jogar videogame, sem tradução e assistir aí filmes no idioma original. Mal eu sabia que essa habilidade era, na verdade, o meu tesouro escondido, o meu passe de entrada para o mundo lá fora. A ferramenta que um dia ia mudar a minha vida de verdade. E mudou. O inglês
me permitiu conseguir um emprego em uma empresa britânica de cruzeiros. Algo que anos atrás eu teria achado impossível e teria medo de sequer enviar o currículo. Eu, um trabalhador comum, contratado por uma companhia internacional, em um ambiente multicultural, com gente do mundo todo. E o melhor, viajando o planeta inteiro enquanto eu trabalhava. Em apenas 6 meses, eu visitei 6 países: Espanha, Itália, França, Reino Unido, Portugal e grande parte do Caribe, que eu costumo tratar como um só, mas são dezenas de ilhas, cada uma com a sua beleza e cultura. 6 meses, 6 países, algo que muitos brasileiros passam a vida inteira sem conseguir fazer. E tudo isso, absolutamente tudo, aconteceu por causa de um idioma. Hoje eu ganho mais do que muitos profissionais extremamente qualificados no Brasil. Engenheiros, analistas, pessoas que estudam muito, muito mais do que eu. E o mais curioso é que para o mercado global eu não sou lá uma mão de obra tão especializada. Mas em um navio, sendo simples, eu ganho mais do que seria possível no meu país, em funções bem mais complexas. Isso é mérito meu? Não, é mérito do inglês. É mérito de ter acreditado que eu poderia fazer algo mais. O inglês não só mudou a minha vida, ele me devolveu a confiança em mim. Me mostrou que eu era capaz de conquistar mais, viver mais, experimentar mais. Me mostrou que uma habilidade que eu nutria desde a infância, assistir filme, jogar videogame em inglês, estava dentro de mim, esperando aí só a hora certa para ser usado. E agora, finalmente, isso está sendo útil e está sendo usado. Está gerando oportunidades, viagens, crescimento, liberdade e sim, está gerando dinheiro de verdade dentro da minha carteira. É até engraçado dizer isso assim, mas é a realidade. Por isso hoje eu digo com toda certeza, às vezes a porta que muda tudo não é um diploma, é um idioma.